Boa noite, pessoal. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Estamos começando mais uma live, mais uma transmissão ao vivo sobre as parábolas da Bíblia. Glória a Deus, boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos aqui ministrando essa live com um estudo sobre parábolas. Glória a Deus, nós já estamos dando seguimento a vários textos que a gente já estudou e hoje nós vamos estar novamente aqui envolvidos pelo Espírito Santo de Deus para recebermos essa revelação, né, Gabriel, da parte de Deus. Verdade, grandes Amém. coisas tem o Senhor para nos ensinar. Vai pegando a sua Bíblia, sua caneta de anotações, irmã Rose, irmã Rodrigo, irmã Dalgisa, irmão Jacinto. Vamos aí, o pessoal já está entrando, né? A paz do Senhor Sirlei, Deus abençoe. Vai pegando aí sua caneta, suas anotações. Enquanto você vai entrando aí na nossa live, vai nos assistindo, nós vamos aí nos preparar para aprender mais do Senhor e mais daquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Amém. Como nós sempre estamos falando, né? Estamos recebendo várias mensagens de vocês. Glória a Deus, isso nos motiva a prosseguir. Glória a Deus porque o Senhor nos deu isso que vem nos impulsionar a fazer a obra dele. Então, todos os dias nós estamos nos reunindo para falar da palavra de Deus, para sermos edificados. Como a gente estudou em uma das primeiras parábolas, que foi a parábola das 10 virgens, nós estamos aqui no momento de comprar azeite. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos vendo que vários de vocês já estão entrando. Vão pegando material de apoio aí. Porque vários estão mandando fotos, né, Gabriel? As Verdade. fotos bonitas da As Bíblia. Bíblias todas anotadas, né? Todas com Bíblias anotações. marcadas, rabiscadas aí, glória a Deus. Isso né? mesmo. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém. Nós temos estudado sobre as parábolas da Bíblia, e como a gente tem dito nas outras lives, né? Claro que esse período que todo o país, todo mundo está passando aí, não podemos dizer que é uma coisa boa, mas podemos sim dizer que o Senhor tem nos dado o privilégio de crescermos espiritualmente em meio a essa crise. Né? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, com certeza o Senhor tem nos permitido nesse tempo sermos mais reflexivos, olharmos mais para Cristo, né? Estarmos mais atentos à sua palavra, aquilo que Ele tem para nós, talvez nos organizarmos melhor também. Né? Um tempo de discipulado, um tempo de crescimento. Eu acho que nós, como igreja, precisamos desse ajuste do Senhor. Um tempo que Ele venha nos forjar para que sim, nós venhamos ali ser usado com todo o potencial que nós temos da parte de Deus. Amém. O estudo sobre parábolas é um estudo que eu queria ministrar há muito tempo. Verdade. Eu ficava conversando com a Karine e falei assim, mas amor, quando é que eu vou conseguir ministrar esse estudo sobre parábolas? Eu ia precisar de muito tempo, ia ter que ser muito culto, ou senão ia ter que ser muitos estudos, e tem um curso de maturidade. E aprove ao Senhor que nós utilizássemos dessa época que estamos agora, dessa época de paralisação, que está todo mundo em casa, para estudarmos, para aprendermos e para meditarmos sobre esse assunto tão tremendo que são as parábolas da Bíblia. Claro que a gente não vai esgotar todo o assunto nessas lives, mas pretendemos fazer várias outras sobre esse mesmo assunto, estudando sobre cada uma das parábolas. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre parábolas, sobre duas parábolas, né, que falam sobre oração. Então, o ponto central das parábolas que nós vamos estudar hoje é sobre oração. As parábolas que nós meditamos até agora, elas falavam sobre o reino dos céus, basicamente sobre sermos vigilantes e estarmos preparados para a volta do Senhor. Mas a de hoje, o ponto principal, não que não tenha outros elementos envolvidos nessas parábolas, mas o ponto principal que nós vamos estudar hoje é a importância da oração. Que legal falar sobre oração. Eu gosto muito de falar sobre oração. É o combustível do cristão, isso que nos faz ter um relacionamento com Deus. E várias pessoas complicam um pouco quando se fala de oração. Várias pessoas colocam vários critérios, várias coisas que você tem que fazer para orar. E orar, na realidade, é algo muito fácil. O que é orar? A oração é falar com Deus, não é simples, Gabriel? Sim. Você começa a falar e você vai criando um relacionamento estreito com Deus. Amém. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a necessidade de orarmos, de termos essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Então sejam todos bem-vindos, Jacó, Nayana, a irmã Fernanda, que acabou de entrar também. Deus os abençoe. Abre comigo lá em Lucas, capítulo 11.
Lucas capítulo 11. Amém. Então, lembrando, parábola vem do grego parabole, significa comparação, um paralelo. E olha o que nós já aprendemos, a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus Cristo iria revelar os mistérios ocultos desde a fundação do mundo por meio de parábolas. Então, a forma que Jesus escolheu para revelar os mistérios do reino aos seus discípulos, para revelar os mistérios de Deus e dos princípios que envolvem o seu reino, as suas verdades, ele escolheu o método das parábolas. Um método que não é para todos entenderem, mas um método que é voltado para que os seus discípulos entendam. Glória a Deus. Então vamos aí que nós somos discípulos do Amém. Senhor. Então resgata esse entendimento aí, essa palavra tem que estar viva no seu coração. A vós, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino. Então você que é um discípulo do Senhor, a você é dado conhecer os mistérios do reino. Amém? Amém. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4, os discípulos vão pedir para Jesus para que Jesus os ensinasse acerca da oração. Então, dentre os milagres que Jesus fez, dentre as maravilhas que Jesus fazia, dentre as inúmeras e incontáveis coisas que Jesus fez, que a Bíblia diz que não se pôde escrever todas elas, porque senão nos faltaria livros para escrever e para contar tudo aquilo que ele fez em sua vida. Todavia, entre todas essas coisas, um ponto principal chamou a atenção dos discípulos. Os discípulos disseram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Então, irmã Ananice, Deus abençoe. Vocês estão aí no Guarujá nos acompanhando. Guilherme Isael, que entrou também. Deus abençoe sua vida, Guilherme. Então, entre as inúmeras coisas que eles poderiam e pediriam para Jesus para aprender, talvez a principal que eles pediram, que mais chamou a atenção, uma qualidade que mais chamou a atenção deles em Jesus foi: ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter um relacionamento. Eu fico imaginando eles observando, né, Jesus, o seu comportamento, o seu cotidiano, até que isso gerou ali um desejo de pedir ao mestre para estar ensinando a eles. Exatamente. Então nós vemos aqui que todo o contexto, lembra dos princípios para a interpretação e para entendermos as parábolas, nós temos que não podemos pegar uma parábola fora do seu contexto ou fora do ensino que está sendo dito. Então, do versículo 1 ao versículo 4, Jesus está ensinando sobre oração. Amém? E olha o versículo 5 como começa. Disse-lhes também. Ou seja, Jesus, quando começa a ensinar sobre a parábola do amigo insistente, quiser marcar na sua Bíblia, você que já tem uma Bíblia de estudo, provavelmente já vai estar esse nome aí. A parábola do amigo inoportuno, ou parábola do amigo insistente. Então, começa no versículo 5 que Jesus começa dizendo: Disse-lhes também. Ou seja, Jesus não muda o ensino e não muda de assunto. Ele vinha falando sobre oração e ele continua a falar sobre oração. Então, o que nós vamos meditar e qual que é o ponto central dessa parábola? Oração. Amém? Então, acompanha conosco aí. Amém. Lucas capítulo 11, versículo 5. Amém? Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-me-lhe? Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, ainda se não levantar e dar, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessário. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhes-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Glória a Deus. Essa então é a parábola do amigo inoportuno. Amém, né? Jesus. Olha só,
Anote aí na sua Bíblia, destaque aí entre esses versículos que foram lidos, né? Destaque aí a palavra no versículo 8, importunação. Paz do Senhor, irmã Pamela. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida também, irmão Amaral. Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Então, anota aí, coloca entre parênteses no versículo 8 a palavra importunação. E escreve aí o que significa a palavra importunação. Traduzindo de uma forma bem objetiva do original, alguém que é inoportuno, alguém que está importunando alguém, é alguém que não tem vergonha. Então coloque entre parênteses a palavra e puxa, não ter vergonha. Amém? Não ter vergonha. Coloque entre parênteses aí também na sua Bíblia o versículo 9, a parte logo após onde Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Coloca isso entre parênteses e destaca aí: buscar, orar com persistência. Então, o que eu quero destacar? O ponto central dessa parábola é a necessidade de perseverarmos em oração. Esses pontos que nós destacamos, você vai fazer uma observação. Ponto central da parábola. Lembra que quando nós estudamos sobre uma introdução sobre as parábolas, nós vimos que diversas parábolas elas carregam um ponto central e principal e carregam também um ponto secundário. O ponto principal dessa parábola é esse que nós acabamos de ver. A necessidade de orarmos sem parar. A necessidade de não termos vergonha na oração. Ou seja, se Jesus está dizendo essa parábola, ele está querendo dizer que nós devemos importuná-lo em oração. Se aquele amigo que já estava em casa com a porta fechada recebeu e atendeu o outro porque de tanto que ele batia na porta, quanto mais o nosso Senhor e quanto mais na época em que estamos agora, quando as portas da graça estão abertas. Então o que Jesus está dizendo claramente para você é: seja como esse amigo que não tem vergonha. Seja como esse amigo inoportuno que está batendo, buscando, clamando e pedindo. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Amém? Quantas vezes nós ficamos com vergonha de se aproximar a Deus, ou por algumas crenças, Gabriel, que são limitadoras. Algumas crenças que vêm aí de pai, passando de pai para filho, que não tem necessidade de pedir a Deus, que você vai incomodar a Deus, né? Você deve chamar a Deus só no momento de muita aflição. Para que ficar incomodando a Deus a todo momento? É pecado. Já vi várias pessoas com essa crença errada. Olha que coisa interessante. Há alguns discursos, há algumas falas, né? Vamos dizer assim, algumas filosofias que até são bonitas aos nossos ouvidos, mas que são completamente contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, eu já ouvi várias pessoas falando a seguinte expressão, a seguinte frase: olha, Gabriel, eu nem peço as coisas para Deus, porque isso para mim já é demais. Só de eu acordar cedo e conseguir respirar, eu já sou grato a Deus. Eu não preciso pedir mais nada. Aos nossos ouvidos, isso acaba soando como uma coisa humilde, como uma coisa nobre, né? Deus abençoe sua vida, Léo. Então, a princípio, isso aí pode acabar soando aos nossos ouvidos como uma coisa bonita de se ouvir. Olha que pessoa mais grata a Deus. Todavia, esse entendimento está contrário à palavra de Deus. Porque o que o Senhor nos ensina é que nós devemos orar, que nós devemos pedir, que nós devemos clamar. Outra frase que eu já ouvi várias vezes, né? A irmã Dalgisa falou que parou o som. Para nós parece que está normal aqui. Qualquer coisa, alguém dá um comentário aí para nós, para a gente saber se está ok. Amém. Para nós aqui tá indo certo. Amém? Voltou. Glória a Deus, irmã Dalgisa. Glória a Deus. Então, outra frase, outra filosofia ou expressão que eu já ouvi várias vezes. Olha, Gabriel,
Deus conhece o meu coração. Verdade, isso a gente escuta bastante, Direto. né? Muito. Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que eu preciso. E a pessoa até usa a Bíblia. E a Bíblia está escrita, não sei aonde, mas está em um lugar, a pessoa fala que eu não preciso nem orar porque Deus já sabe a palavra que vai sair da minha boca. Então, assim, tudo que Deus quiser, quando Ele quiser, Ele vai me dar. Eu não preciso nem pedir. Novamente, é um discurso, é uma expressão que aparece que soa como uma falsa humildade aos nossos ouvidos, é um discurso às vezes bonito, todavia, meus irmãos, é contrário à palavra de Deus. Verdade. Então nós temos que nos atentar a isso. Você que está escutando essa live aí, já aconteceu com você? Às vezes ficar com vergonha de pedir algo a Deus ou de ser transparente com Deus. Será que já aconteceu? Vai colocando aí nos comentários. A Bíblia vai nos ensinar que o nosso relacionamento com Deus deve ser como um relacionamento pessoal. Deus quer se relacionar conosco. Ou seja, Deus quer se relacionar com você. E Deus quer se relacionar com você de forma pessoal. Amém. Ou seja, Ele não quer que você espere que Ele adivinhe o que você precisa. Ou que, mesmo saber, ou melhor, mesmo Deus conhecendo o seu coração e sabendo o que você precisa, Ele te ensina que você tem que pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se você não tomar essa atitude ou não tomar essa iniciativa, você não vai receber. Amém? Então o Senhor está sendo muito claro. Nós devemos orar. Amém. Devemos nos dedicar à oração. Amém? E a oração é algo que você vai desenvolvendo, é algo que você vai desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor. É igual quando você tem um amigo, ou quando você é casado. Reparou que quando você tem um amigo, você é casado, você começa a pegar algumas coisas, algumas características dessa pessoa. Se ela gosta de determinada cor, você começa a gostar. Se a pessoa fala de determinada forma, ou tem algum tique, alguma coisa, você acaba pegando, porque você tem um relacionamento íntimo com aquela pessoa. Então, através da oração, o Senhor quer desenvolver um relacionamento íntimo com cada um de nós. Amém. Então, ainda falando sobre o ponto central da parábola, que é sobre oração. Abra comigo lá no livro de Daniel. Amém. Daniel, capítulo 10. Ô Gabriel, você lembra uma vez que nós estávamos no culto? Lembro. E nós recebemos uma palavra de Deus? Sim. Foi tremendo aquele dia e um pouco vergonhoso também, né? Eu e a Karina, a gente estava num culto, e estava um culto tremendo, sabe? E Deus usou uma irmã para falar aos nossos corações. E Deus falou através da vida dela para nós. E ela falou assim, que Deus estava contente conosco e o motivo era que nós estávamos sendo gratos por tudo aquilo que estávamos recebendo da parte de Deus. Mas de outra forma, ela também nos questionou, né? Isso aí, pelo Espírito, ela começou a nos questionar e a nos exortar, porque nós não estávamos pedindo as coisas para Deus. Então ela dizia, orando, eu lembro até hoje, falou assim, olha, o Senhor manda dizer que vocês não estão pedindo. Verdade. O Senhor está dizendo que Ele deseja fazer mais, que Ele deseja dar mais, mas vocês não estão pedindo. Irmãos, depois daquele dia, a Karina sempre foi pidoncha, né? Glória a Deus, né? Pro Senhor, né? Pro Senhor a gente tem que ser assim mesmo, irmão. Não tem que ter dó não, tem que pedir. Porque o nosso Deus é um Deus doador. Ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Né? Então, Ele é um Deus galardoador, Ele é um Deus abençoador. A alegria de Deus está em nos abençoar. Então, por isso que Ele fala, pede que eu quero te abençoar. E depois desse dia a gente mudou a nossa postura em casa, a nossa postura em nosso relacionamento com Deus. Nós começamos a orar mais voltado com as nossas petições e pedindo mesmo, irmão. Pedindo aquilo que o Senhor tem para nós, pedindo as coisas ministeriais, bênçãos financeiras, bênçãos materiais, sonhos, projetos, colocamos tudo diante do Senhor. Amém. Até uma coisa que a gente começou a fazer nessa época, não lembro se a gente já fazia, mas depois que a gente começou a fazer com mais ênfase, nós começamos a fazer nossas listas de prioridades, né? Porque em casa a gente tem de vários anos passados aí, eu e a Karina a gente senta, faz a nossa lista de prioridades, tudo que a gente quer para o ano, tudo que a gente quer comprar, tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente deseja, em todos os aspectos. Matrimonial, financeiro, ministerial,
e depois a gente começa a orar e pedir. E no final do ano a gente senta e vai aí riscando, ticando aí daquilo que Deus fez na nossa vida. E é tremendo. Ano após ano a gente tem experimentado a benignidade de Deus, a bondade do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 10, versículo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 10. Então, só para você entender o contexto aqui de Daniel, capítulo 10, versículo 10, Daniel teve uma visão. E essa visão que Daniel teve perturbou Daniel. Porque Daniel era um questionador. Daniel, ele tinha sabedoria, ele gostava de questionar e entender as coisas. Então, quando ele teve essa visão, quando ele teve essa visão do Senhor, ele imediatamente começou a orar, pedindo para Deus a interpretação, pedindo para Deus o entendimento dessa visão. Amém? E aí, olha que coisa interessante. Quantas coisas ou quantas vezes você não tem, às vezes, um sonho profético, ou você não tem uma visão, ou você não tem uma palavra que não sai do seu coração, não sai da sua cabeça, e você se esquece de orar ao Senhor perguntando o porquê e o que Ele quer te ensinar com aquilo. Ou até pede uma vez e depois acaba se esquecendo, né? Não se aplica em oração. Não se aplica em oração. Então, nesse contexto de Daniel, ele teve essa visão, então ele começou a orar para receber essa interpretação, para receber essa interpretação do que seria aquela visão que ele teve. É o que diz lá no versículo 10. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então nós vemos aqui que Daniel estava em oração, e no momento da oração um anjo toca Daniel. Como apareceu outras vezes no mesmo livro de Daniel, provavelmente esse anjo que apareceu para falar com ele era o anjo Gabriel, tá? Mas olha que interessante. Então ele estava orando e esse anjo apareceu para ele, tocou nele e falou assim: Daniel, eu estou aqui, eu fui enviado para trazer a interpretação da sua visão. E olha que coisa interessante que esse anjo vai dizer, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Nós não vamos ver sobre como funciona as orações naquela comparação com o tabernáculo no dia de hoje, mas para que você entenda, as nossas orações, as respostas das nossas orações, muitas delas são trazidas pelos anjos. Amém. A Bíblia fala que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, enviados para trabalhar, para ministrar ao nosso favor. Que privilégio. Um privilégio. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muitas das nossas orações, muitas das bênçãos que nós recebemos, são trazidas pelos anjos. Amém? Amém. Guarde isso no seu coração. Essa interpretação, essa resposta da oração de Daniel também foi trazida por um anjo. Todavia, apesar de nós termos lido aqui no versículo 12, que desde o primeiro dia as orações dele foram respondidas. Olha lá, Daniel, homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia que você aplicou seu coração a entender, a compreender as Escrituras, a compreender a visão, a humilhar-te perante o seu Deus, as suas palavras são ouvidas e eu vim por causa delas. Todavia, ao versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, ou seja, a visão são para os dias futuros. Olha só, a resposta da oração de Daniel. O anjo com a resposta de Daniel foi enviado para ele no primeiro dia de oração. Todavia, a Bíblia vai dizer aqui que
essa resposta ficou travada, ficou presa por 21 dias. Interessante isso. Ele orou, no mesmo dia a resposta veio, mas a resposta não conseguia chegar até Daniel. Ou seja, apesar dele estar orando e a resposta ter vindo desde o primeiro dia, quando fala príncipe do reino da Pérsia, coloca entre parênteses, puxa uma observação no seu texto, está falando de um governo demoníaco espiritual sobre o lugar. Então a Bíblia fala que a nossa luta hoje não é contra carne ou sangue, mas é sobre os principados e potestades. Então, o príncipe do reino da Pérsia, anote aí a observação, não está falando do rei físico, do rei literal. Está falando de um principado demoníaco, no mundo espiritual, de um demônio no mundo espiritual que estava ali resistindo às orações. Amém? Amém. A oração de Daniel, ela ficou presa ali, retida no mundo espiritual e não conseguia chegar até aqui. Exatamente. Estou pegando aqui uma observação da irmã Danila. Deus abençoe sua vida. Amém. No final da nossa live, nós vamos orar pela sua avó, pela Soledade. Amém? Deus vai dar vitória, em nome de Jesus. Estaremos orando por ela. Irmãos, olha que coisa interessante. Então, a resposta veio do Senhor por intermédio de um anjo. Todavia, a resposta ficou travada no mundo espiritual. Por quê? Porque ali houve uma luta entre o anjo mensageiro e o príncipe do rei da Pérsia. Só que como Daniel continuou orando, o que Deus fez? Deus mandou reforço. Deus mandou Miguel, o arcanjo Miguel, e então aquela barreira, aquela oposição foi desfeita. Agora imagina se Daniel tivesse parado de orar, porque se 21 dias ele ficou sem resposta, nesses 21 dias ele persistiu em oração. Amém. Irmãos, aí muitas pessoas perguntam, mas Gabriel, por que é assim? Por que Deus permite então as nossas ações ficarem retidas lá? Porque Deus assim estabeleceu. Porque Ele quer desenvolver um relacionamento com você. Amém. Ele quer gerar em você um aperfeiçoamento. Ele quer gerar em nós a perseverança. Amém? Amém? Volte lá para a parábola, lá em Lucas. Já aconteceu com vocês de alguma oração e não chegar a resposta? Será que aconteceu com eles? Alguma ocasião você orou, você se colocou diante da presença de Deus e não chegava a resposta? Ou a resposta chegou depois de 20 dias, 30 dias, um mês? Será que você parou de orar nesse período ou continua em oração? Irmão, isso é uma coisa séria, sabe? Você também vai ter testemunhos nesse sentido. Amém. Tem coisas que nós oramos e parece que é instantâneo. Você orou e Deus respondeu. E aí alegra o seu coração. Verdade. Mas tem alguns milagres, irmãos, que nós temos que pagar um preço em oração. Sim. Eu me recordo assim, de algumas coisas que nós pedimos para Deus, que nós oramos, irmãos. E não foi uma noite de oração, não foi um dia de oração, mas foram dias de oração. Sim. Deus deu a vitória, mas nós tivemos que perseverar em oração. Isso mesmo, tem situações que você começa a orar e a resposta vem imediato, já chega, parece que acabou de orar e já vem o resultado. Mas tem algumas situações que existiam barreiras, como aconteceu aqui com Daniel nesse texto. Então é necessário continuar em oração. Por isso nós temos que ter o azeite, estar cheio do Espírito Santo para conseguirmos passar esse tempo de espera aí, perseverando em oração, né? Com certeza. Voltamos lá para voltamos lá para Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5. Lucas capítulo 11, versículo 5. Então esse é o aspecto principal dessa parábola. A necessidade de perseverarmos em oração. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Se for preciso, corrija a sua postura diante do Senhor. Aprimore o seu relacionamento com Deus. Porque nós devemos orar. Amém. Se você tinha esse entendimento errado, mas eu orei e não recebi, não é assim não preciso orar. Muda esse entendimento. O Senhor quer se relacionar com você. E a forma que Ele estabeleceu isso é através da oração. Amém. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. Disse-lhes também:
Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Então, coloque entre parênteses aí na sua Bíblia, meia-noite. Muitas pessoas ficam falando aí, ó, um orou por 3 anos, um por 17 anos. Né? Então, algumas coisas nós temos que perseverar muito na oração. Olha lá, meia-noite. Então, olha o contexto. Olha a parábola agora. Vamos agora viajar na história. Aquele amigo recebeu uma visita e ele não tinha pão. Então, ele imediatamente foi no seu vizinho, no seu amigo, né, que também era seu amigo, pedir por pães. Isso aqui, Jesus sempre dizia as parábolas com algo que era bem familiar à cultura judaica. Amém? Na cultura judaica, a questão da hospitalidade era muito enraizada na cultura judaica. É até hoje. Né? Até o Senhor, na palavra, em vários versículos, diz que, assim como eles foram peregrinos no Egito, né, eles também agora deveriam tratar as pessoas que fossem estrangeiras com honra, com bondade. Né? Então eles tinham essa questão da hospitalidade muito forte neles. Então, na cultura judaica, você ir pedir pão na casa do seu vizinho para receber alguém, ou ir na casa do seu vizinho, ou receber um viajante, né, e hospedar aquela pessoa, não era algo incomum. Né? Era algo meio corriqueiro. Era algo meio corriqueiro. E assim, é muito bonito você ver essa questão da hospitalidade até os dias de hoje, porque chega alguém, às vezes não é alguém que eles não têm muita intimidade, ou não conhecem muito bem a pessoa, mas eles hospedam da melhor forma possível. É uma questão da cultura realmente. Amém? Acerca da hospitalidade, vamos ver um versículo aqui para você guardar. Nós temos lá o versículo de Levítico, capítulo 19, versículos 33 e 34. Se você quiser anotar aí, sobre hospitalidade, Levítico, capítulo 19, versículo 33 e 34. Vamos ler ele rapidamente aqui. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, ó que tremendo que o Senhor fala, o ensino que o Senhor estabelece acabou ficando uma cultura entre o povo judeu. O peregrino, o estrangeiro, ele tem que ser tratado com amor, porque vocês também foram assim um dia. Amém? Então, era só para você entender a questão da forma que Jesus narra as parábolas, era bem familiar à época. Né? E abra também em Hebreus capítulo 13. Estamos explicando um pouquinho sobre a cultura da hospitalidade lá entre o povo judeu. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Vamos ver a partir do versículo 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Irmão, isso aqui é tremendo, irmão. Forte. Nunca aconteceu comigo, né? Se aconteceu, eu não sei. Mas eu já vi alguns testemunhos, irmãos, que é de ficar maravilhado. Eu acho que vocês já hospedaram anjos, porque vocês já hospedaram muita gente na casa de vocês. Nossa, é verdade. Eram mensageiros do Senhor, não acho que não eram anjos de verdade, mas eram com certeza enviados do Senhor. Essa questão da hospitalidade é tremendo, né? Quando eu era criança, adolescente, nós tivemos o privilégio de em casa hospedarmos muito pastor. Toda vez que via um pastor Panomarama, o pastor estava passeando aqui na cidade, ficava na nossa casa, dormia lá. E era tremendo, irmãos. Eu me lembro até hoje que eu e meu irmão ficávamos às vezes a noite inteira conversando com esses pastores que iam se hospedar lá, e perguntando para eles da Bíblia, e questionando, e aprendendo e tudo mais. Então essa questão da hospitalidade é algo tremendo, é algo que está nessa parábola aqui, e é algo que a gente também tem que guardar em nossos corações. Amém? Seja hospitaleiro. Vai saber se nós vamos hospedar aí anjos, né? Vai saber. Olha que coisa interessante.
Aquele homem, então, ele foi lá, já era meia-noite, você colocou entre parênteses aí meia-noite. Sim. Ele foi pedir pães emprestado. Por que ele foi pedir pães emprestado? Porque na cultura judaica, tendo enraizado de forma muito forte essa questão da hospitalidade, era vergonhoso não ter o que oferecer aos seus hóspedes. Tinha que ter alimento ali, né? Você que é dona de casa, eu falo dona de casa porque mulher, né, tem mais tem mais sensibilidade para as coisas da casa, tem uma sensibilidade maior. Quando você vai receber alguém, você já pensa o quê? Tem que arrumar a casa, tem que fazer compra, tem que fazer bolo, tem que preparar alguma coisa. Por quê? Eu não vou hospedar ninguém aqui em casa e deixar as pessoas passando fome. Por quê? Porque não é honroso, vocês não ficam um constrangimento. Sim. Então, também não era incomum, irmão, se chegasse algum hóspede na sua casa, você correr pedir pão emprestado. Mas era algo, como é que eu posso dizer? Isso apontava para o despreparo do dono da casa. Sim. Por que ele estava indo buscar pão aquela hora? Porque ele não estava preparado. Sim. Amém? Então, à meia-noite, você colocou entre parênteses, puxa uma observação aí e coloque assim, Mateus capítulo 25, versículo 6. Amém. Karina vai ler para nós. Essa parte que nós vamos falar agora, um estudo mais aprofundado sobre a parábola, nós vamos ver o paralelo e o contraponto que tem nessa parábola. Todavia, isso já é um plano de fundo da parábola. Já é vamos dizer assim, uma explicação secundária da parábola. O ponto principal da parábola é o dever de orar sempre. Sim. E o aspecto secundário é o que nós estamos analisando agora. Amém. Amém? Mateus 25, versículo 6, é sobre a parábola das 10 virgens, um texto que a gente já estudou. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Olha só, volte lá para Lucas. Pelo texto da parábola das 10 virgens e pela explicação que nós temos no texto, pelo texto da parábola das 10 virgens, nós vemos que a meia-noite é o termo usado para dizer e corresponde ao fim da dispensação, ao fim da época que nós vivemos. Sim. Nós vivemos na dispensação da graça, ou como muitos dizem, na dispensação da igreja, na época da igreja, porque agora é o tempo dos gentios. Amém? Amém. Só que essa dispensação vai acabar. E ela vai acabar quando? Ela vai acabar quando Jesus Cristo voltar. Glória a Deus. Anota aí na sua Bíblia. Nós não vamos ler esse texto, mas anota aí. Isaías capítulo 55, versículo 6. Vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nessa época que nós estamos, na dispensação da graça, as portas estão abertas. Todo que tem sede, vem aí, beba de graça da água da vida. Amém? Vamos ler um outro texto. João capítulo 9, versículo 4. Amém. João 9, versículo 4. Amém? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, esse meia-noite na parábola vai nos apontar para a noite que está vindo e quando chegar ninguém mais vai poder trabalhar. Porque vai nos falar da volta de Cristo. A volta de Cristo, falando da volta de Cristo no que se refere ao arrebatamento da igreja, no que se refere ao rapto dos crentes vencedores. Glória a Deus. Então, após esse rapto, nós temos aí o período da noite, a meia-noite, que é a grande tribulação. Amém? Amém. E olha que coisa interessante. Aquele amigo foi pedir 3 pães. Pão vai falar de alimento, pão vai falar de sustento. 3 pães vai nos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anota aí. Coloca entre parênteses, 3 pães. Empresta-me 3 pães. Nós estamos em Lucas, capítulo 11, versículo 5. Vai apontar Pai, Filho e Espírito Santo. O alimento do Senhor. Jesus Cristo é o pão da vida. Glória a Deus. Amém? Por quê? Porque à meia-noite, após a volta de Cristo, as portas vão estar fechadas.
E a Bíblia vai dizer que naquela época, olha que coisa tremenda, tremendo e realmente assustador. A Bíblia vai dizer que naquela época a palavra de Deus vai ser escassa. Imagina, os crentes vencedores vão ser arrebatados. Vai começar o período de tribulação. Claro que vai estar escasso a palavra. O Espírito Santo que atua na igreja, atenção, não estou dizendo que o Espírito Santo não vai atuar na grande tribulação. Sim. Mas o Espírito Santo que hoje atua na igreja da forma que atua, sendo derramado sobre toda a carne, não vai atuar da mesma forma. Então, o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, em vários momentos da tribulação vão ser escassas. Né? Nós não vamos adentrar nessas questões da grande tribulação, nas suas particularidades. Claro, vai haver as duas testemunhas que vão pregar, né? Vai haver várias outras circunstâncias. Todavia, em comparação com o que nós temos hoje, com a facilidade que nós temos hoje, a Bíblia mesmo vai dizer que a palavra do Senhor vai ser escassa. Porque hoje é muito fácil achar conhecimento, ter conhecimento da palavra, achar pessoas que vão te ajudar, vão te discipular, que vão te orientar. Mas e no momento que começar a grande tribulação, a grande perseguição sobre a igreja, serão tempos difíceis. Serão tempos angustiosos. A Bíblia, para você ter uma ideia, a Bíblia vai dizer que se Deus não abreviasse aqueles dias, não abreviasse tais dias por amor aos seus escolhidos, as pessoas não sobreviveriam. Então, imagina como vai ser esse período de grande tribulação. Então, isso vai nos apontar para a noite, para a volta de Cristo. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Ou seja, aquela pessoa não tinha pão, não tinha comida para ensinar as pessoas. Podia ser um líder, podia ser um pastor, podia ser alguém, enfim, alguém que ficou. Mas na hora da tribulação ele não tinha como que ensinar, não tinha o que explicar, não tinha como alimentar aquele amigo. Então, ele respondeu, então ele foi e começou a bater na porta. Versículo 7. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Ou seja, lembra da parábola das 10 virgens? Que as 5 prudentes entraram nas bodas e as 5 nécias bateram na porta querendo entrar? E não conseguiram? Não. Irmãos, olha que coisa. Você vê como aquele princípio da Bíblia. A Bíblia interpreta Bíblia. Numa comparação, em um paralelo entre as parábolas, uma coisa se casa com a outra. A porta fechou, é meia-noite, agora o amigo, ou no caso o Senhor, está com os filhos na cama e ele fala, a porta já fechou e eu não posso abrir. Porque esse período vai ser um período de tribulação para aqueles que ficarem, mas vai ser um período de descanso para os filhos, para os vencedores que tiverem sido arrebatados. Festa, né? Vai ser uma festa. As bodas do Cordeiro. Amém? Só que aí entra a questão que o Senhor até faz esse contraponto com a época que nós estamos vivendo. Olha o que o Senhor vai dizer no versículo 8. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, lembra da parábola das 10 virgens? Aqueles que ficaram de fora, apartai-vos de mim que não vos conheço, ou seja, não te aprovo, eu não sou seu amigo. Levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de necessário. Ou seja, na época da tribulação, as portas estarão fechadas. Todavia, irmãos, creio no que eu estou falando, muitos alcançarão o favor de Deus, ou seja, muitos serão alcançados pela graça de Deus na tribulação, mesmo quando as portas da graça estiverem fechadas. Isso é tremendo, irmãos. Para quem ficar. Para quem ficar, irmão. Esperamos já estar lá, né? Glória a Deus pela irmã Célia, que vai postando os versículos aí para ajudando o pessoal. Deus abençoe sua vida, irmã Célia. Obrigado. Glória a Deus. Então, irmãos, as pessoas que clamarem e que forem pertinentes na oração, forem perseverantes na oração, apesar de ser um tempo onde as portas da graça estarão fechadas, eles serão atendidos pela sua importunação. Então, o Senhor Jesus aqui, diferente das parábolas que nós estudamos anteriormente, ele não começa a parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é igual. Aqui ele está fazendo um contraponto, ou seja, uma comparação. Na época da tribulação a porta vai estar fechada e aqueles que forem perseverantes serão atendidos. Sim. Se nessa época aqueles que orarem serão atendidos,
quanto mais você que está na graça. Amém. Glória a Deus. Que revelação aí da parte de Deus. É forte. Se eles naquele momento de tanta aflição, no momento que as portas estão fechadas, ainda vão encontrar socorro da parte de Deus, imagina nós que estamos na época da graça, desse favor imerecido. Irmãos, as portas da graça estão abertas. Aleluia. É pela graça, é um favor de Deus sobre a sua vida e para a sua vida. Então creia, as portas estão abertas. Ore, clame, busca. Porque se ainda quando elas fecharem o Senhor vai atender pela importunação, imagine agora que as portas estão abertas, Ele chama você, todo aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Amém. O Senhor nos chama Amém? para ter esse relacionamento íntimo com Ele nesses dias. Então, Amém. O Senhor vai te chamar para ter esse momento de oração, esse momento de entrega. Eu vejo assim que o momento de oração é um momento para sermos transparentes diante de Deus. Muitas vezes nós nos apresentamos diante de Deus falando que está tudo certo, que está tudo bom, e não é a realidade em que estamos vivendo. Então se apresente a Deus sendo transparente a Ele, falando: Senhor, o Senhor sabe a minha dificuldade, o Senhor sabe Amém. as áreas em que eu sou falho, e eu preciso da Tua graça sendo liberada sobre mim. Orando pelos nossos familiares, é isso que nós temos que fazer. Amém. Nesses dias. Ainda é dia, nós podemos clamar ao Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Guardou essa palavra no seu coração? Volto a dizer, não está comparando a situação que nós estamos hoje com a parábola, porque as portas estão abertas e ainda é dia. Amém. A comparação que o Senhor faz aqui é, se ainda quando for noite Ele vai atender, imagina agora que é dia. Então ore, então busque, então clama, porque todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O que busca, acha. O que pede, dar-se-vos-á. Aqui nos fala de um pedido, de uma oração perseverante, de uma oração fervorosa, de um clamor que vai do âmago da sua alma, que vai do seu coração. Não uma coisa assim: ah, Senhor, vou dar um exemplo de oração. Sim. Né? Senhor, né? Eu queria pedir aqui para o Senhor curar o irmão. Se for da sua vontade. Se não for, Senhor, não precisa. Será que é da vontade de Deus? Que a pessoa esteja enferma? Não. Isso é um tipo de oração? Senhor, eu queria muito um negócio. Eu queria muito, Senhor, que meu ministério fluísse. Mas sem pressa, Senhor. Se o Senhor quiser. Não, você já está orando sem crer. A gente tem que orar com fé, sem duvidar. Ou sabe o que acontece muito? Você pede algo para Deus que você tem possibilidade de fazer sem oração. Por exemplo, eu tenho condições de comprar uma bicicleta e eu peço uma bicicleta para Deus. Eu tenho condições de comprar o quê? Uma bicicleta. Uma bicicleta. Então, por que eu vou pedir para Deus? Né? Eu já tenho condições de comprar isso. Não peça coisas grandes ao Senhor. Não que você não deve pedir algo para Deus que você tenha a possibilidade de comprar, mas eu estou te falando, peça algo maior. Um Deus grande é honrado com pedidos grandes. Essa palavra entrou no meu coração, irmãos. Um Deus grande é honrado com pedidos grandes. O Senhor, o seu Deus, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso. Se você quer honrar ao Senhor com seus pedidos, faça pedidos grandes. Aleluia. Honre ao Senhor com pedidos do tamanho do seu Deus. O que a Karine está querendo dizer é, eu posso orar para Deus pedindo um carro, mas eu não tenho condições. Então, sabendo que eu não tenho condições, o que eu faço? Eu oro pedindo uma bicicleta, porque eu sei que isso eu posso comprar. Sim. Ou seja, você não está orando. Você não está orando porque você tem medo de ser atendido. Você tem dinheiro para comprar uma bicicleta, mas você precisa de um carro? Então ore para o Senhor. Fala: Senhor, eu só tenho uma bicicleta, Senhor, mas eu preciso mesmo de um carro. Eu preciso que um carro, Senhor, me abençoe. Crie uma situação, me abençoe no meu trabalho, prospere o trabalho das minhas mãos, me dê criatividade, sabedoria, me dê uma oportunidade, né, uma oportunidade de negócio. E ore buscando aquilo que você necessita. Isso mesmo. Amém? Eu sempre conto um testemunho. Logo quando eu e o Gabriel nós casamos, o pai dele tinha um carro e era um escortinho. O escortinho estava bem velho, irmãos. E o pai dele emprestou o escorte pra gente. E a gente já estava com uns 6 meses de casado. E eu lembro que eu fui orar e o Senhor falou comigo. Ele falou assim pra mim: peça um carro. Ó, pra você ver, eu não estava pedindo. E mesmo assim o Senhor colocou esse desejo no meu coração. Já que eu estava orando em intimidade com o Senhor falou para mim: é o momento que eu vou dar um carro para vocês. E o Senhor falou assim: eu vou dar um carro zero. E eu cheguei no Gabriel e falei assim: amor,
eu estava orando e o Senhor falou que vai nos dar um carro zero. E o que você falou? Eu falei assim, amém, amor. Mas agora não dá não. Agora não dá. Eu falei assim, Gabriel, o Senhor falou que vai nos dar um carro zero e tem que ser agora. Eu falei, que jeito? Nós tínhamos 4 mil reais no banco na época. E a gente foi para o serviço, nós trabalhávamos na mesma empresa e chegou perto do horário do almoço, o Gabriel apareceu na minha sala e ele falou assim, amor, eu tenho que te falar algo, é algo muito ruim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu cheguei na frente do escritório e abri a porta do carro. Quando eu abri, eu soltei a porta e passou uma caminhonete. E levou a porta. E quase levou a porta. A porta ficou pendurada. E eu falei, glória a Deus! Eu entendi, irmão. Eu falei assim, ai, Senhor da glória. Será que ele entendeu certo? Ó, a gente tá sem porta praticamente. Nós estamos sem carro. Eu lembro que aquele dia a gente foi almoçar, eu segurando a porta do carro e ele dirigindo. E eu falei assim, Deus falou que vai nos dar um carro zero. Naquela mesma semana, o Senhor proveu, o carro custava acho que 37.500, o Senhor proveu metade do dinheiro para a gente comprar o carro, mais aqueles 4 mil, e parcelamos a metade daquele carro sem juros, sem nada. Nós tínhamos 4 mil no banco, o Senhor proveu 17 mil e pouco para a gente dar de entrada nesse carro. É milagre de Deus ou não? É milagre. Mas tudo isso através do quê? Da oração. E foi algo tão interessante que naquela época, de fato, a gente não tinha nem negócios para fazer, assim, tipo, vai sair aquele negócio, não tinha nada previsto. Foi realmente algo que Deus fez, moveu e Deus abençoou. E aí a gente pagou essa entrada, como a Karine falou, que era mais de 50% do carro, e o restante a gente parcelou em taxa zero, sem juros, tudo. E aí, as parcelas? Eu falei assim, amor, mas a parcela é grande, hein? Aí ela falou assim, amor, Deus vai prover. Irmãos, e Deus proveu. Tem um pessoal que está dando risada. É de rir mesmo, irmão, essa situação. Eu vejo assim, que quando nós estamos em oração e o Senhor, Ele quer nos tirar do lugar apertado, Ele joga você do lugar apertado. Amém. Foi isso que aconteceu com a gente. Sabe quando você está passando por aquela situação de aperto e você persiste em continuar ali? E daí Deus pega e te joga do lugar apertado? Foi isso que nos aconteceu. Então, a oração desenvolve isso. O Senhor, Ele vai começar a falar o que Ele tem para você, o que Ele tem reservado para as nossas vidas. Então, seja ousado em orar ao Senhor, em pedir ao Senhor. Lembre-se disso, um Deus grande é honrado com pedidos grandes. Não tenha medo, o seu Deus não é pequeno, o seu Deus é um Deus grande. E Ele é galardoador, é recompensador, e isso é maravilhoso. Amém. Deus é tremendo. E uma coisa que eu guardei dessas experiências e de outras que o Senhor nos proporcionou vivenciar, é que muitas vezes nós nos sentimos mal com a situação que estamos, porque estamos em um lugar apertado. Verdade. Ou seja, talvez a situação que te incomoda é porque já é tempo de você ser promovido. Seja na área ministerial, seja na sua área emocional, seja na sua área financeira, eu estou falando em todos os aspectos. Se a situação está apertada, está ficando ruim para você, é por quê? Porque chegou o tempo de você crescer. E para você crescer, você vai ter que pedir para o Senhor um lugar espaçoso, um lugar melhor. Isso aí se aplica em todas as áreas da sua vida. Sentimental, espiritual, material. Amém? É que a gente fica tão acomodado de ficar em um lugar apertado que muitas vezes ficamos com medo de ir para um lugar novo, para um lugar espaçoso. Então a gente tem que renovar o nosso entendimento para que o Senhor venha nos tirar de todo lugar que tem nos limitado e nos levar num lugar espaçoso, onde nós podemos fluir em tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas Amém. vidas. Isso é maravilhoso, irmão. Amém. Olha lá, irmãos, você anota aí, nós não vamos ler o texto, mas nessa palavra que eu falei assim, que ainda na época da tribulação, o Senhor vai abrir as portas da graça para aqueles que forem perseverantes. Coloque entre parênteses aí, então o versículo 8 inteiro e puxe uma seta e coloque uma referência aí para você ler depois. Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 ao 17 e Apocalipse do versículo 4 ao versículo 5. O que esses textos vão dizer? Esses textos vão dizer lá em Apocalipse que ainda na tribulação muitas pessoas, mas muitas pessoas serão salvas. E muitas pessoas que serão salvas e que morrerão pela causa de Cristo,
ainda terão oportunidade e reinarão com Cristo. Por quê? Porque ainda na época em que as portas da graça foram fechadas, elas vão alcançar o reino pela sua persistência, pela sua perseverança. Amém? Amém. Vou ler para vocês o texto de Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, olha lá, são pessoas que passaram pela grande tribulação, que foram degoladas na tribulação, e ali, pela sua perseverança e pela sua insistência, vão reinar com Cristo. Amém? Irmã Célia, para você anotar aí, Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 ao 17. Amém. Esse que a Karina leu é o Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 5. Amém. Amém? A Cirlei colocou nos comentários ali, é verdade, uma frase da Karina, você estava lendo, que a gente só pode chegar onde a nossa mente já chegou. Verdade. Se você não sonha, com aquilo, se você não tem projetos, não tem pedidos de oração, dificilmente você não vai conseguir chegar lá. Então sonhe alto, peça muitas coisas, amém? Na sua mente, no seu coração, você já tem que ver as coisas pela fé e não pela vista. Aquele dia que o Senhor falou comigo sobre aquele carro zero, já visualizei o carro dentro da minha garagem ali, estacionado. Olha que engraçado, nós fomos até a concessionária, naquela mesma semana o Senhor nos abençoou com o carro zero. E nós deixamos o carro do pai do Gabriel ali próximo e saímos com o nosso carro zero dali. Peguei a chave do pai e falei, pai, obrigado pelo escorte, foi bênção na nossa vida nesse tempo, mas agora está ali na frente da sua casa, tua chave e ele está com a porta caindo. Deus abençoe. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer nos levar nesses lugares espaçosos, mas para isso nós temos que nos colocar num momento de intimidade com o Senhor, para que Ele venha nos levar a esses lugares elevados. Amém. Deus seja louvado. Versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, peça. Amém. Mas eu pedi e não recebi, então bate. Então insiste. Então seja sem vergonha. É isso que a palavra está falando. Não tenha vergonha. Mas eu vou incomodar. Irmão, você não incomoda o Senhor. As portas estão abertas. É Ele que está pedindo para você fazer isso. Né? E outra. Se ainda você não deu, se você pediu, bateu, então começa a buscar. Começa a buscar, começa a clamar. Creia. Se o Senhor não respondeu as suas orações, Ele vai responder. E ainda que suas orações estejam travadas no mundo espiritual, resistidas no mundo espiritual por algum principado demoníaco, creia que o Senhor vai mandar reforço dos céus e você vai sair vitorioso nessa guerra espiritual. Amém. Você vai ter vitória nessa batalha espiritual e a sua resposta de oração e a sua bênção, o seu milagre vai chegar. Amém. Em 2018, o Senhor colocou no meu coração que nós faríamos uma viagem internacional. E eu falei com o Gabriel, nós começamos a orar nesse sentido, mas não tinha dinheiro para a nossa viagem. E começou a chegar perto do dia da viagem e faltava acho que 15 dias para a nossa viagem. E eu falava, Gabriel, nós vamos fazer uma viagem internacional. Ah, mas vamos na praia de tal, vamos fazer... Não, o Senhor falou que nós vamos fazer uma viagem internacional, mas falta 15 dias para minhas férias, nós temos que comprar passagem. Falei, não sei, nós já fizemos a nossa parte. A nossa parte é o passaporte. É o que nós precisamos para fazer a nossa viagem internacional. Irmãos, Deus proveu todo o dinheiro para essa viagem, faltando, acho que 10 dias para essa viagem. Foi tremendo. Imagina, foi tremendo. Mas olha só que é uma questão de orar, de perseverar em oração e também de agir pela fé. Amém? Fé não é cometer coisas impensadas, amém, irmão? Sim. A fé é racional, a fé é lógica, a fé é sobrenatural. Parece contraditório, mas uma coisa complementa a outra. Sim. A fé é algo sobrenatural, a fé faz loucuras, mas a fé é uma fé que pensa. Amém, irmãos? O que eu quero dizer? A Karina começou a falar o quê? Amor, Deus falou no meu coração, eu tenho esse sonho, a gente vai fazer uma viagem internacional.
Amém. Isso aí ela começou a falar, era meio que no começo do ano. Sabe o que a gente fez? Amor, a gente não tem dinheiro, mas a gente crê que o Senhor pode prover, que Ele vai prover. Então vamos começar a tirar o passaporte. A gente não sabia para onde a gente ia, então a gente tirou o visto para os Estados Unidos. Amém. Né? A gente pegou e a gente chegou até a ver se precisava tomar as vacinas e tudo. Fizemos o passaporte, tiramos o visto e nos preparamos para a viagem internacional. Amém. Sem ter dinheiro e sem saber para onde a gente ia. Também. Mas a gente tinha o passaporte e se fosse para os Estados Unidos a gente já tinha o visto. E faltando 15 dias, nem isso, faltando um pouco menos que isso, veio a provisão e a gente foi. Glória a Deus. E nós fomos para a Espanha, passamos ali quase 20 dias, estivemos na casa do Amaral. Eu lembro que quando ele saiu de Umuarama, eu falei assim, em breve eu vou lá na sua casa. Fui, irmão. E fomos mesmo. Glória a Deus. Mas isso o quê? Debaixo de oração, de direção de Deus, orando, persistindo. E olha que nós persistimos, principalmente eu. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, peçam, clamem, busquem. Como a irmã Rose colocou aí, tem que saber pedir. Amém. Quando fala tem que saber pedir, a Bíblia fala, a Bíblia não quer dizer quanto a formalidades em orar. A Bíblia fala assim, muitas pessoas pedem e não recebem porque pedem para os seus próprios deleites. Quando a Bíblia fala para os seus próprios deleites, está falando de deleites para satisfazer a carne, coisas que não vão glorificar a Deus. Então muitas pessoas caem no erro de pedir, por exemplo, coisas que são pecado, coisas que são contra a vontade de Deus, coisas que vão te afastar do seu relacionamento com Deus. Então é claro que essas coisas o Senhor não vai te responder, Ele vai te resistir, Ele não vai te conceder. Mas do contrário, peça e peça com fé. Amém. Ah, mas eu não sei pedir direito. Irmão, abre a boca. A Bíblia fala que ainda se você não souber pedir, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Amém. Isso aí vai falar sobre oração em línguas, vai falar sobre aqueles momentos de dor e angústia que você não consegue nem falar, mas o seu choro o Senhor entende. Sim. Colhe as suas lágrimas, a Bíblia fala. Então o importante é que você ore. Amém? Amém? Glória Deus a Deus. abençoe a sua vida. Amanhã nós vamos continuar falando sobre algumas parábolas de oração. Do versículo 11 ao versículo 13 tem alguns ensinamentos aí bem profundos e bem tremendos para as nossas vidas. E tem mais algumas parábolas que nós vamos meditar nesse assunto que são fortes. Aleluia. São profundas de Deus para nós. Glória a Deus. É sempre muito bom falar sobre oração. Você pode estar compartilhando aí conosco as suas experiências com Deus. Nós aprendemos aqui que a oração é algo simples, é você falar com Deus. Então busque se relacionar com Ele. Se você não tem costume de orar, comece hoje. Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Comece a abrir o coração com Ele. Eu tenho certeza que até amanhã, Gabriel, Amém. Vai ter vários que vão estar colocando aqui depoimentos de experiências que tiveram com Deus. Amém, eu creio. Amém? Vamos fazer esse desafio hoje. Amém. Aqui? Comece a se relacionar com Deus. Comece a abrir o seu coração para Ele. Falar, Senhor, eu estou disponível ao que o Senhor quer fazer. Coloque dentro de mim os teus sonhos. Conte para Ele os sonhos que tem passado dentro de você. Coloque sobre Ele as suas frustrações, a ansiedade. Amém. Vemos que nesse tempo várias pessoas estão ansiosas, entristecidas, né? Até pelo isolamento social. Isso traz um peso. Então se coloque debaixo de oração. Desenvolva o seu momento de oração com o Senhor, o seu momento de deleite, de se colocar aos pés do Senhor. E eu tenho certeza que nós vamos ter bastante depoimento de experiências que você teve com Deus. Amém. Deus abençoe poderosamente sua vida. Por hoje, nós vamos meditar só sobre essa parábola. Glória a Deus. E amanhã nós continuamos no mesmo horário, às 21 horas. Que o Senhor abençoe sua vida. Nós vamos fazer uma oração agora para encerrar. Vou pedir para a Karina fazer essa oração. Amém. E eu creio que Deus vai atender os seus pedidos, a sua oração. Peça algo sobrenatural para o Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo um momento de crise. Mas se para alguns o momento de crise é um momento de perca, momento de restrições e tudo mais, para você pode ser um tempo de crescimento. Pode ser um divisor de águas. Para a vida de José foi um tempo de crescimento. Isso mesmo. Né? Glória a Deus. E eu gostaria de fazer minha oração em cima de um texto da Bíblia, que está escrito em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia. Olha que tremendo.
Quando nós clamamos o Senhor, Gabriel, Ele nos revela coisas grandes que ainda não sabemos. Olha que tremendo. Eu nem sabia que eu ia ter um carro zero, mas eu orei e o Senhor me revelou. Ele revelou a vontade que Ele tinha para as nossas vidas. Amém. Então aí onde você está, coloque a mão no seu coração e nós vamos estar fazendo essa oração. E eu creio que algo extraordinário vai acontecer. Eu creio. Amém. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante Jesus, da Senhor. Tua presença. Nós sabemos, Pai, que é somente o Senhor que pode fazer. Nós fazemos até planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Tua palavra está escrito, clama a mim. E o Senhor nos responderia com coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Senhor, eu clamo que nesses dias o Senhor esteja dando experiência para os teus filhos. Que o Senhor esteja revelando essas coisas grandes e firmes que ainda eles não sabem. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha gerar algo, Senhor, que venha impulsionar os teus filhos a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, com a unção esteja invadindo os seus lares neste momento. Que os teus filhos venham ser cheios do teu Espírito. Amém, que eles venham sentir, Senhor, o teu Espírito envolvendo eles, Pai. Em nome de Jesus, envolvendo com graça, com sabedoria. Que os teus dons espirituais venham ser manifestos na vida dos teus filhos. Amém. Eu oro. Senhor, nos dá experiências nesses dias. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, em nome de Jesus, águas mais profundas, lugares mais espaçosos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu lanço uma palavra profética sobre os teus filhos. Que em nome de Jesus, em poucos dias, eles serão tirados de todo lugar apertado, de todo lugar de passividade, de todo lugar de comodismo. E o Senhor estará nos levando a lugares espaçosos, a águas profundas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se eu tomo posse, Gabriel, dessa palavra. Em nome de Jesus, eu também recebo. Se eu estou em algum lugar apertado, algum lugar que tem me limitado, em nome de Jesus, nesses dias, o Senhor vai estar nos revelando e nos tirando e nos levando para lugares espaçosos em Deus. Amém. Eu creio em nome de Jesus. Guarde essa palavra, esse ponto central no seu coração. Não tenha vergonha de pedir as coisas para Deus. Ele quer que você faça isso. Aleluia. Amém? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço a todos. Amém. Boa noite.